A Santa Casa da Misericórdia, no coração do centro histórico, é mais uma edificação da memória do Brasil colonial e tem um testemunho de séculos de cuidados e compaixão. A Igreja da Misericórdia guarda segredos de fé e devoção que resistiram ao tempo, oferecendo abrigo espiritual e histórico. O que representa a igreja, se não a igreja, mas a Santa Casa de Misericórdia? Ela obedece a um modelo europeu, português, de instituições leigas e católicas que atuavam em várias áreas em que o Estado, por exemplo, não conseguia dar conta. Então, por exemplo, na área benemerente, na fundação de cemitérios, na fundação de orfanatos e hospitais. Então, na Europa, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, quando o Estado e a monarquia portuguesa não conseguia estar dando conta dessas demandas sociais, irmãos leigos em determinadas cidades fundavam essas santas casas para conseguir dar conta dessas demandas. Ela vai ser a base de fundação também da própria colonização, à medida que os capitães militares, os capitães-mor, usavam esses espaços como sedes também das capitanias. Esse espaço aqui foi usado como sede episcopal, ela foi usada como hospital, ela foi usada como orfanato. As famílias abastadas, elas acabavam acessando essa instituição, se tornavam membros dela e iam fazendo suas doações. E essas doações benemerentes, por exemplo, ajudavam a situação, por exemplo, de mendicância da cidade. Os próprios irmãos ganhavam direitos, de serem sepultados nas igrejas à medida que eles eram, vamos dizer assim, sócios dessa instituição. Eles acabavam, como irmãos leigos, acessando a possibilidade de serem enterrados, sepultados nas igrejas. E, ao mesmo tempo, eles tinham um papel fundamental de arregimentar essa população excluída da capitania, os que tinha poucas posses e que pudessem acessar esses, vamos dizer, esses serviços que ocorriam nesse espaço. No andar de cima da Igreja da Misericórdia, existe um espaço onde é guardado instrumentos médicos que eram utilizados no século XIX. Recentemente, através de um convênio com a Universidade Estadual da Paraíba, a igreja vai transferir toda a documentação escrita, muitos prontuários médicos de mais de 300 anos, para serem restaurados. Um trabalho que vai levar pelo menos 30 anos para ser concluído. As pandemias que ocorreram na Paraíba ao longo desses 439 anos, pelo menos uma parte delas foi tratada pela Santa Casa de Misericórdia. E aí, toda a informação relacionada a essas pandemias estão na documentação. Então, comum a gente encontrarmos aqui referências a escravos, a homens e mulheres escravizados, aliás, inventários de famílias que, enquanto tal, tinham uma relação muito forte com a Santa Casa e recebiam esses benefícios espirituais e religiosos, também inventariavam suas posses aqui na Santa Casa. Então, essa documentação se encontra aqui, pelo menos as mais antigas do século XVIII até o século XX. O convênio que nós estabelecemos ele é um convênio extenso. Ele, pelo projeto, se estabelece pelo menos 20 anos de trabalho, porque imagine, a massa documental que nós temos aqui não é para uma geração de trabalho, é várias gerações, porque ela é muito delicada, ela é escrita, primeiro é escrita do século XVIII, a gente tem que fazer toda a paleografia, que é a leitura da documentação histórica, nem todo mundo sabe ler essa documentação, até para colher essas informações, e também o estado documental. A edificação da Igreja da Misericórdia foi restaurada e na parede foi deixada uma espécie de cronologia histórica, deixando evidente a quantidade de pintura e restauro que foi feito na estrutura física da igreja. No lugar onde funcionava o cemitério da Casa da Misericórdia, atualmente funciona uma agência bancária e uma loja. Um dos ícones preservados da igreja é a janela. No lugar funcionava uma espécie de roleta, onde eram colocadas crianças recém-nascidas para serem cuidadas pelas irmãs da Santa Casa. Elas não poderiam ter sua maternidade e paternidades reveladas, em razão de vários fatores sociais. Tem que lembrar sempre que a gente está falando de uma sociedade colonial. Então as relações eram relações muitas vezes que não eram oficializadas, senhores proprietários de homens e mulheres escravizados. Terrível ter que falar desse termo proprietários, mas é uma relação muito difícil. Muitos desses homens não assumiam, por exemplo, a paternidade. Então era muito comum que eles utilizassem desse subterfúgio de alguma maneira incluírem essas crianças numa instituição e manterem elas de uma maneira
muitas vezes escondida da sociedade enquanto tal, para não oficializarem. Era muito comum isso acontecer. E aí o papel dela era dar sustentação a essa criança, formá-la inicialmente, pelo menos nas artes iniciais de ler e escrever, para que elas pudessem de alguma maneira ter um retorno. Alguns viravam religiosos, já eram encaminhados.